Fala, meu amigo. Boa noite, deputado federal Alessandro Molon. Tudo bem, Budal? Como é que vai? Vai me chamar de Molon, não vai ficar me chamando de deputado federal, não. Vai me chamar de Molon e vai te chamar de Budal. Tá certo. Não é isso? Olha, Tudo bem? tudo bem, queria te agradecer muitíssimo. Você está me dando essa honra de começar uma série de eventos, uma série de encontros aqui, utilizando a nossa página do Instagram e do Facebook, para a gente estar conversando um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro. Molon, você já me conhece há um tempinho. Eu sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sou oficial de justiça concursado, professor de Direito. Há muito tempo, já tem uns 10 anos que eu estou na área administrativa do Tribunal, atualmente sou diretor geral de Logística do Tribunal de Justiça. E, bom, a minha situação é uma situação, digamos, confortável em termos de que eu podia estar paradinho em casa, no trabalho, e vendo o circo pegar fogo do jeito que está. E eu sou um carioca convicto, assim, um carioca apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, sempre fui. E eu não consigo mais ficar parado diante de tanto abandono, de tanto descaso que a nossa cidade vem recebendo. Então, assim, a minha proposta é efetivamente a gente poder conversar sobre a cidade do Rio de Janeiro, conversar sobre ser carioca e a gente poder parar de ficar apenas reclamando, ficar apenas traçando os problemas, indicando quais são as questões e a gente não efetivamente contribuir para nada. Eu acho que na hora assim, da gente sentir, da gente pensar, da gente discutir, da gente apresentar sugestões, propor estratégias e principalmente está na hora da gente agir, né? E aí, nada melhor do que começar a conversar sobre o Rio de Janeiro com um carioca nascido em Minas Gerais, né? É verdade, eu sou mineiro de nascimento, mas você sabe que os meus pais já moravam no Rio quando eu nasci, em Belo Horizonte. Meu pai era piloto da Varig, então a minha mãe quis ter os filhos, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, perto da família dela, em Belo Horizonte, para ter ajuda nos primeiros meses, já que o meu pai viajava muito, toda semana, né, pilotando aviões. Então, ela teve os filhos em Minas. Mas, como eles já moravam aqui, eu fui criado a vida inteira aqui. Então, eu cheguei no Rio já com 1 ou 2 meses e a casa da minha família já era aqui. A gente brinca com a minha mãe que ela, no fundo, queria era ter os filhos mineiros, né? Por isso que foi ter os filhos lá. Mas eu tenho uma grande alegria de ter sido criado no Rio e um grande orgulho de ser também nascido em Minas Gerais, né? Também acho um estado maravilhoso, um povo maravilhoso. E sou louco pelo Rio, sou apaixonado pela nossa cidade, pelo nosso estado, que tem tanta coisa para melhorar, né, Budal, que podia ser tão melhor, né? Uma cidade que eu não conheço no mundo cidade com uma geografia, com uma natureza tão bonita quanto o Rio, né? A dramaticidade dessas montanhas que mergulham no mar, que saem do mar, né? Uma cidade linda, né? Mas que, para ser maravilhosa, precisa mudar muito, porque ela está oferecendo uma vida muito difícil para o povo da nossa cidade, né? Tem que mudar muita coisa, né? Perfeito. E, Molon, assim, quando eu propus que esse primeiro encontro ele falasse sobre o combate à desigualdade social, e fiz questão de falar em tempos, né, de pandemia, e até foi uma provocação quando eu botei entre aspas pós-pandemia, porque a gente precisa efetivamente começar a pensar o Rio de Janeiro baseado no que está acontecendo no mundo e nas questões que já estão começando a aparecer e que virão após essa pandemia. A vacina, que
pelos que os especialistas comentam, vai ser o único momento que a gente efetivamente vai conseguir voltar a ter uma normalidade, vai demorar um pouco. Eu tive hoje na Fiocruz, Budal. Tive hoje na Fiocruz fazendo uma visita técnica, né? Conversando com a presidente da Fiocruz, eu e vários deputados da Comissão Externa do Covid, da Covid-19, né? E eu fiquei animado, porque, primeiro, essa instituição, essa Fiocruz, é uma instituição que dá orgulho a todo brasileiro e brasileira, né? E, além de tudo, sediada aqui no Rio, também mais um orgulho para a gente também, né? E ela disse que o trabalho com a pesquisa lá da vacina, né? Aquele grupo de Oxford, que é a parceria do Brasil com Oxford, que, aliás, Budal, o grupo da Universidade de Oxford é chefiado por um brasileiro de 34 anos, um jovem pesquisador, que é o coordenador daquela pesquisa, né? Mas a pesquisa disse ela que está indo muito bem, a expectativa é que no fim do ano a gente já tenha a vacina disponível para todo mundo, se não em dezembro, em janeiro, que já tenham dezenas de milhões de doses. Então, eu espero que isso aconteça, né? Porque, como você disse bem, para a gente poder retomar a normalidade, entre aspas, né? Quer dizer, para poder enfrentar a vida e ter que se expor, como muitas atividades exigem, é fundamental ter essa proteção, né? Tem gente que está se expondo a risco desnecessariamente, né? Eu tenho visto gente saindo sem máscara, né? Isso é uma coisa muito grave, porque essa doença é uma doença séria, não se pode brincar com isso, né? Com certeza, com certeza. E Molon, dentro dessa atmosfera toda, que bacana você ter estado lá na Fiocruz, eles fazem um trabalho de excelência, junto com o Instituto Butantan em São Paulo, eles são referências, né, internacionais. Isso é uma outra coisa importante da gente sinalizar. No hemisfério sul, só quem tem condições hoje em dia de fabricar a vacina em larga escala é o Brasil e a Austrália. Então, assim, o Instituto Fiocruz está no Rio. É mais uma situação que a gente tem que debater, o incentivo que a gente tem que dar a tudo isso, para que a gente possa desenvolver um pouco mais, ou não deixar que haja tanto desequilíbrio, né, nas questões econômicas e nas questões sociais. Eu estou bastante preocupado porque a gente não vê o Poder Executivo falar sobre isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem dados de que até o final de 2020, 30% da população da cidade do Rio de Janeiro vai empobrecer por conta das questões da pandemia. E com a reabertura agora, que ainda é gradual, olha só, ainda é gradual, do comércio, o centro da cidade ele já constatou um prejuízo de mais de 90%. Ou seja, a gente precisa efetivamente pensar a cidade do Rio de Janeiro sobre a questão da pandemia e sobre a questão da pós-pandemia, porque mesmo a vacina aparecendo e vindo, e ela virá, se Deus quiser, e rapidamente, ficará uma sequela muito, 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 muito aberta, muito explícita para a nossa cidade e para os cariocas. Porque a gente tem todo um histórico de economia, né? Um histórico de comércio que é muito próprio da gente e que não pode mais continuar a ser visto dessa forma como era antes da pandemia, porque efetivamente a gente vai ter que se adequar. Pois é, essa preocupação corretíssima que você está apresentando sobre a saída da pandemia é uma preocupação muito importante. Por quê, Budal? Porque, no fundo, a gente tem que pensar como é que a cidade sai diferente disso. O mundo inteiro está pensando em como será a economia depois da pandemia, né? E isso tem levado vários países e vários políticos do mundo inteiro a discutirem uma saída ou uma recuperação verde para a economia. Uma outra forma de se relacionar com a natureza, né? Foi impressionante para mim, não sei se para você também, como, no fundo, a natureza respondeu a esse momento de retração nosso, como a natureza praticamente gritou para todos nós que se a gente diminuir um pouquinho
o tipo de conduta que a gente tem, que é tão agressiva ao meio ambiente, a natureza se recupera. Não é? Quer dizer, na Índia, por exemplo, há 30 anos não se via da Índia o topo do Himalaia. Voltou-se a se ver por causa da redução da poluição. Praias que na Índia há muito tempo não se via ali tartarugas, foram tomadas por tartarugas, porque as pessoas não estavam lá. Então, a gente voltou a ter pesca em Veneza. Veneza, os canais transparentes. Né? Aqui, recentemente, no Rio, na praia de Ipanema, se viu um elefante marinho nadando como se fosse um turista, coisa mais linda aquilo. Ou seja, o planeta está pedindo socorro. E nós, brasileiros, podemos ser líderes nesse assunto. Uma retomada verde da economia, uma outra economia. Uma economia que não está baseada na destruição da natureza, mas em aproveitar de forma inteligente a natureza. E como alguém disse aqui nos comentários, apostar na ciência. Essa é uma das maiores vocações do Rio. Buda, olha só, a gente tem a UFRJ, federal. A gente tem a UF, federal. Não é isso? A gente tem a Unirio, federal. A gente tem a Rural, federal. A gente tem a UERJ, estadual, de excelência. A Universidade do Norte Fluminense, a UENF. A gente agora tem a UESO. A gente tem o ESO. A gente tem o ESO. A gente tem a PUC. Que é na Zona Oeste, que faz um trabalho espetacular. A gente precisa olhar muito para o ESO. Né? Ela tem estado bastante, bastante deixada de lado nas políticas. Né? Então, você tem sete universidades federais ou estaduais. Você tem a PUC, que é uma grande universidade privada. Você tem a Fiocruz. Você tem o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Você tem o SEMPES, da Petrobras. Sabe, a gente tem tantas instituições de pesquisa no Rio, tantas. Então, a produção do conhecimento é uma vocação do Rio. O Rio tem que ser um hub de conhecimento. Não é? E, ao mesmo tempo, essa produção de conhecimento chegar no mercado através de uma integração com as empresas que precisam olhar para o que está sendo feito nas universidades e aproveitar isso. Por quê? Porque a gente tem potencial. Ô, Budal, você vê que coisa impressionante. Sabe que uma coisa que me impressionou foi como é que a COP, de uma hora para outra, e a USP também, em São Paulo, conseguiram fazer respiradores por 10% do preço. Impressionante. Não é isso? Impressionante. A gente tem tecnologia, tem genialidade, agora tem que ter investimento nisso. Não é? Para a gente não ser eternamente o país que exporta soja apenas. Não é? O país que exporta minério de ferro bruto. Não é? Então, assim, o Rio... E nem um Estado que acha que é o Oriente Médio, né? Que pode viver de petróleo, e nenhuma cidade que acha que pode viver só da arrecadação dos impostos básicos. A gente precisa de economia criativa. Isso tudo que você falou, na minha opinião, isso tudo pode ser muito conectado com a questão da economia criativa, que é uma coisa que me seduz muito e que eu tenho estudado muito ultimamente. Essa é uma das principais pautas do PSB e, certamente, Budal, assim, uma das principais pautas do Rio. Economia criativa é o quê, por exemplo? Além disso que a gente está falando, né? Ciência, tecnologia, inovação, é também cultura. Olha a força da cultura carioca, brasileira. A gente aproveita pouco isso. Hoje mesmo eu fiz um debate mais cedo, uma atriz de teatro falou: Polon, a situação da cultura é lamentável. Agora a gente conseguiu aprovar recentemente uma lei na Câmara para dar um auxílio durante esse momento, a Lei Aldir Blanc, mas é pouco, quer dizer, é preciso fazer muito mais. E a cultura certamente é uma saída para o Rio, né? A Lapa, o que foi a Lapa, a recuperação da Lapa nas últimas décadas? Pela cultura, foi a força da cultura que levantou a Lapa. Apesar do poder público. Sem o poder público fazer nada, né, Budal? Não foi a política que fez a Lapa se reerguer, foi a música, né? Exatamente, exatamente. E a cultura, ela gera ela tem um potencial econômico que é espetacular e que muitos desprezam isso, né? E o que o Rio de Janeiro tem como você disse, ele já tem todo esse perfil para fazer isso.
As pessoas querem vir ao Rio de Janeiro, as pessoas querem conhecer. Aqui é um polo multicultural que isso precisa ser observado. A própria questão do samba e das escolas de samba e do trabalho que pode ser feito pelas escolas de samba, com as escolas de samba, durante todo o ano. Isso também Perfeito, Budão. Você corretivo, para concordar com você. As escolas de samba e o samba. O carnaval, por exemplo, o carnaval em fevereiro, a gente celebra o carnaval, brinca o carnaval, passa o carnaval. Tem carnaval em milhares de cidades do mundo. Fora do Brasil, tem muitos lugares que tem carnaval. A referência mundial de carnaval é o Brasil. A gente não podia transformar isso em algo que, sei lá, no meio do ano tivesse uma feira do carnaval para apresentar para outros países, feira turística mesmo, feira de negócios, que as pessoas viessem ver as últimas novidades do carnaval, as tendências do carnaval brasileiro, as próximas apostas. Transformar isso numa indústria, entre aspas, né? Não é numa indústria física, mas, ou seja, numa atividade econômica que gera dinheiro e recurso, e visita, e viagem, e turismo, o ano inteiro para o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é o cartão postal disso tudo para o Brasil, embora haja carnavais maravilhosos no Brasil todo, né? Em vários lugares do Brasil. Mas, por exemplo, a cidade do Rio, que é o tema desse nosso debate aqui, não é? Pela sua preocupação e pelo seu compromisso também com a cidade do Rio, tem tudo para aproveitar isso. Então, tem muita coisa para ser feita. Né? O Rio é um mar de possibilidades. Né? O Brasil é um mar de possibilidades. Né? Com certeza. E assim, você falou da Feira do Carnaval, achei fantástico. Porque assim, uma coisa que eu sempre... eu sou nascido e criado morei até os 22 anos em Santa Cruz, que é o bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E uma coisa que sempre me impressionou muito, e que isso não é explorado, são as múltiplas culturas de países internacionais que povoaram principalmente a Zona Oeste no início do século passado. Então, por exemplo, Santa Cruz, eu fui criado tendo acesso à cultura libanesa, tem muitos libaneses em Santa Cruz, a cultura japonesa, tem muitos japoneses em Santa Cruz, era ali um polo de atividade, né? Rural, os japoneses foram para lá, muitos italianos, muitos portugueses. Poxa, Santa Cruz tem e é engraçado, o comércio de Santa Cruz, isso é muito emblemático, até porque me é muito emotivo, né? Ele é formado ali, você saía de uma loja e entrava noutra, uma loja, ela era... o dono era um libanês, a outra era um judeu, a outra era um português, a outra era um italiano, a farmácia era de descendentes portugueses, e assim você vai e você consegue, por exemplo, eu professo a fé católica, nas festas da igreja, você tinha barracas de todos os países, né, que estavam ali, que estavam vinculados com a cultura do nosso bairro, e aí você conseguia, num passar entre barracas, entender e curtir a cultura de vários países ali no mesmo ambiente. Isso não é explorado, assim como Santa Cruz, você tem Campo Grande, você tem Bangu, você tem Realengo, que tem essas características, né? E que isso precisa, é um momento que você pode, efetivamente, pós-pandemia, você pode voltar a tentar trazer essa essência e criar expectativas mesmo voltadas para o desenvolvimento econômico, né? E a gente conseguir ali, pelo menos, alinhar ou desenhar uma série de soluções, né? para alguns problemas que estão aparecendo. Molon, eu queria te dizer assim, além de ser um carioca convicto e apaixonado, um cidadão que tem muita fé
no país, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu sou muito... Eu tento ser, né? Eu tento me policiar para não ser negativo. Eu quero ser sempre muito positivo. E propor. O que eu vejo nessa conversa toda e o que a gente... acho que é uma das coisas que você também tem abraçado aí no seu, na sua história, assim, eu acho que o que mais a gente precisa hoje em dia é unir a população, independentemente do cenário público, mas unir a população para a gente tentar promover a igualdade social. Eu até costumo me policiar para não falar em combater a desigualdade social. Porque uma vez que eu jogo essa frase, que é muito típica, vamos combater a desigualdade social, quem está, por exemplo, concentrando um certo volume de renda, mas que batalhou muito para aquilo, que trabalhou muito para aquilo, que veio do nada, às vezes se sente um pouco alijado, dizendo, poxa, eu não estou sendo incluído nesse debate. E aí já é um ponto negativo. Então, assim, eu acho que promover a igualdade social e fazer isso através de composições coletivas, ou seja, convencendo toda a cidade do Rio de Janeiro, que tem esse histórico. A gente é muito solícito, a gente é muito amável, a gente recebe as pessoas, o que foram as Olimpíadas, por que aquilo não pode ser um cotidiano nosso? Até hoje eu me arrepio quando eu penso estar naquela orla, andando, caminhando durante a Olimpíada e ver a nossa cidade receber pessoas do mundo inteiro de uma forma calorosa. Agora, as pessoas estavam convencidas de que aquilo ali era possível. O carioca estava convencido de que aquilo era possível. Então, aquilo fluiu naturalmente. Eu acho que é isso que a gente está precisando para poder começar a pensar no que fazer na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, essa positividade, e segundo, trazer o coletivo, todas as classes sociais, e a gente poder conversar abertamente e entender que eu não preciso... E a pandemia trouxe isso. Eu não preciso de tanto para ser feliz. Eu não preciso de tanto para ter prazer. Eu não preciso de tanto para me destacar, né? Até porque um dos maiores momentos da pandemia, isso eu posso falar agora, nós temos 177 pessoas, 180 pessoas nos acompanhando, já chegamos a 195 e tal. O que eu posso dizer, eu tenho certeza que todos vão concordar comigo. Em algum momento da pandemia, ter parado e pensado, puxa vida, eu estou com saudade de fulano, eu queria dar um abraço em ciclano. Isso não tem preço, isso não tem salário, isso não tem poder aquisitivo, isso não tem ganância, isso é o ser humano com o ser humano. E a gente precisa resgatar isso no Rio de Janeiro, porque a gente sempre foi assim. Não é à toa que você anda pelo mundo inteiro e a visão do Brasil é a cidade do Rio de Janeiro e a visão hospitaleira que nós temos é muito a visão do carioca. Isso se perdeu muito, irmão. Sabe o que eu sinto, Budal? Assim, que essa energia de juntar as pessoas em prol de soluções é uma coisa que está faltando para o Brasil como um todo, né? E o Rio, sem dúvida nenhuma, você tem razão, pode dar esse exemplo. Mas precisa acontecer no Rio, né? E você disse bem, não faltam razões para a gente ficar chateado com o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil passa por um momento muito difícil, o Rio de Janeiro também. Agora, o Ariano Suassuna, que é um grande intelectual, né, e presidente de honra do PSB, ele dizia uma frase sensacional. Ele dizia assim, eu não gosto de ser nem pessimista, porque o pessimista é um chato. Então, tudo para ele sempre está mal, está ruim. E nem de ser um otimista, porque eu acho que o otimista é um iludido, é um bobo. Para ele sempre está tudo bom. Eu gosto de ser realista, esperançoso. Eu achei tão bonita essa frase, porque é ter os pés no chão, por isso realista, né? A gente saber o que está acontecendo, como você sabe muito bem, as dificuldades pelas quais a cidade do Rio está passando, você como carioca apaixonado, aí, falando do Rio, mas ao mesmo tempo não perder a esperança daquilo que o Rio pode ser. As Olimpíadas mostraram isso, não é? São um exemplo, e vários outros momentos
o Rio de Janeiro fez a diferença e deu uma grande contribuição. O Rio precisa voltar a ser isso. Isso vai fazer bem para o Brasil. O Brasil pode voltar a ser isso. O Brasil precisa voltar a ser isso. Né? É uma outra energia. É uma energia de criação. É uma energia de aposta. É uma energia em direção ao futuro. Não é uma energia negativa, uma energia de destruição, uma energia de ataque, de ódio, de intolerância, não é? Que é voltada para o passado. Né? É olhar para frente, né? E construir soluções. Assim, por exemplo, cidade do Rio. Mobilidade. A nossa mobilidade é das piores que tem. A nossa cidade tem tudo para ter uma mobilidade melhor, limpa, ou seja, sobre trilhos, elétrica. Olha que barato o VLT, né, que está no centro do Rio. Agora, a gente não podia ter o VLT em outros lugares da cidade? Essa rede de VLTs não poderia ser espalhada? Porque os VLTs, Budal, eles valorizam mais o comércio do que o metrô. Né? O metrô, assim, tem estudos que mostram que quanto mais você expande o VLT, mais o comércio cresce. Por quê? Porque as pessoas que estão no VLT estão vendo a cidade. As lojas, os novos negócios. Né? Então, assim, expandir o VLT para outros lugares. Né? Você falava da Zona Oeste, a Zona Oeste que sofre tanto com a falta de transporte. Né? O sacrifício que é ir para o centro trabalhar. Então, também tem essa uma outra lógica de cidade, né? Que é ter trabalho perto de casa. Mobilidade não é só melhorar o transporte, é também evitar o deslocamento desnecessário. Ao mesmo tempo, ter mais moradia no centro. Né? Você estava falando da convivência de judeus e árabes, eu estava me lembrando do Saara. Ali perto do Saara, tem vários lugares que poderiam servir para moradia. Transformar o centro num bairro. Né? Então, tem tantas ideias boas aí sobre as quais a gente já conversou. Né? Eu fico muito feliz de você ver você entusiasmado com o estudo, com a análise de soluções para a cidade do Rio, como você tem feito. É um motivo de grande alegria e, pelo que eu estou vendo, de ânimo para muita gente aí que está nos acompanhando. Muitos comentários de gente feliz aí com esse debate nosso. Né? E a Beth agora repete a frase aí do Ariano: realismo esperançoso, sim. Isso aí. Exatamente. Você falou da questão da mobilidade, falou da questão até da moradia no centro. Tudo bem, a gente tem essa raiz histórica. Né? Muitas vezes, quando a gente começa a viajar, a gente não entende porque que no Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, as pessoas não moram. Né? E qualquer outro país do mundo, você tem o centro da cidade como um local privilegiado. É super valorizado. Tem uma outra situação. Exato. Nós temos uma situação que me incomoda muito, que é a zona portuária, onde a gente pode efetivamente ali investir na questão da moradia. Você falou uma coisa aí da questão da mobilidade, só deve, que a gente tem que começar a pensar, eu penso muito, isso tem muito a ver com a questão, inclusive, da igualdade social, da gente estar promovendo a igualdade social, e que a gente precisa de uma pandemia, infelizmente, para a gente, por exemplo, perceber que a gente não precisa sair todo dia de casa, que é caro, que que não é sustentável. A gente acaba com as reservas naturais, a gente deixa de preservar quando a gente tem que sair todo dia de casa. A gente vai gastar gasolina, a gente gasta, enfim. E com a questão do teletrabalho, tudo bem, nem todos podem aderir ao teletrabalho, mas já é uma situação em que você pode... É o novo mundo que eu estou conversando com você hoje, pós-pandemia, que a gente tem que incentivar e tem que investir sobre isso. Mas voltando ao que eu ia falar rapidamente com você, que a gente já está se aproximando aqui do final, o centro, por exemplo, da cidade, que está completamente abandonado, e eu trabalho na Praça 15, ando por ali todos os dias. Abandonado. O centro histórico, a Rua da Carioca, me faz realmente quase chorar quando eu passo por ali. Ali, por exemplo, eu fico pensando, a gente poderia fazer um trabalho grande de economia criativa para a ocupação daqueles espaços. Eu sei que não é fácil, aquilo ali existem proprietários, você tem uma questão legal, mas se começar a pensar nisso, empresas de startup, por exemplo, que poderiam estar naqueles espaços históricos ali no beco
na Rua do Mercado, perdão, no Arco, né? Arco do Que Teles. podiam... o Arco do Teles, isso. Questões que poderiam... artísticas, ateliês, escolas de arte, escolas de culinária. Isso tudo eu fico... Design, isso tudo eu fico enlouquecido pensando nas pessoas ocupando aquilo ali, já engrandecer o turismo, porque aí o turista que vai conhecer ali o centro da cidade, que vai conhecer o monumento ali central da Praça 15, já poderia usufruir ali de serviços. Isso tudo, aliado com o que você começou a dizer, com todo o potencial criativo, científico e de inteligência e de informação das nossas universidades, que estão aí justamente para poder fazer com que essas questões possam se casar. Então, o que você está dizendo? Quer ver um exemplo? A gente falou de mobilidade, falou de universidade de conhecimento. Tem um trem chamado Maglev, que foi desenvolvido na COP. Ele está lá há mais de 10 anos, pronto. Ele, através da força magnética, ele flutua, digamos, no ar. Exatamente. Isso torna o custo de operação dele mínimo. Então, é uma super ideia. Foi desenvolvida pela universidade, uma tecnologia, portanto, pública. Eu estive recentemente na COP, que eu fiz uma emenda parlamentar destinando recursos para a COP, para o desenvolvimento do Centro Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável deles. Né? Não tem exatamente esse nome, mas a ideia é essa. Recursos renováveis, portanto. E aí eu perguntei sobre o Maglev, onde que ele já tinha sido testado, onde que ele podia ser implementado, dizendo, nós estamos esperando a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado, quererem testar e implantar, porque ele precisa ser testado numa distância de 1 quilômetro, mais ou menos. Então, veja, se você tem um prefeito da cidade ou uma Câmara de Vereadores comprometida com uma ideia como essa, para testar, por exemplo, esse trem como um meio de transporte para a cidade. Tecnologia pública desenvolvida pela COP. Não é interesse. Quer dizer, é uma coisa incrível. Então, a gente pode juntar isso com o conhecimento, com esse problema da mobilidade que afeta desigualmente os cariocas, porque vai ter gente que vai demorar meia hora, 40 minutos para chegar em casa, e vai ter gente que vai demorar 3 horas para chegar em casa. Então, isso afeta desigualmente as pessoas. Tem gente que mora na mesma casa que os filhos, talvez não na cidade do Rio, mas na Baixada Fluminense, que não vê os filhos acordados durante a semana, encontra os filhos no fim de semana. Porque quando sai de casa, o filho ainda está dormindo. Quando volta, já foi dormir. Porque tem que sair 4 horas da manhã de casa para chegar às 8 no trabalho, para chegar às 7 no trabalho. Então, juntar conhecimento com redução das desigualdades, com economia criativa, isso é uma super solução para o Rio de Janeiro. Quer dizer, depende da gente. A gente tem condições de fazer isso. O carioca tem força para isso, o Brasil tem força para isso, o brasileiro é criativo. O brasileiro é um povo super inteligente. A gente está cansado de ver soluções geniais pensadas por brasileiros, grandes descobertas e invenções de brasileiros. Então, o brasileiro é um povo inteligente, agora tem que ter aposta nisso, né? E depende do poder público, depende da gente. E eu fico feliz de estar debatendo isso com você e vendo você comprometido com essa causa, com esses sonhos, com essas bandeiras. É muito bom, Bodão. Com certeza, eu que agradeço muitíssimo estar estreando esse espaço que eu estou oferecendo, né? O meu site, o meu Instagram e o meu Facebook, para a gente estar conversando sobre isso. É o primeiro passo, né? A gente vai ter aí muitas surpresas, a gente vai ter muita gente bacana conversando com a gente a partir de hoje. Mas realmente tê-lo aqui estreando é um prazer muito grande. Eu acompanho a sua trajetória, acompanho a sua história e realmente você é um grande exemplo. Para mim, muito obrigado, Bodão. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Eu queria te agradecer o convite, pedir a você e a todos os colegas e amigos e amigas que estão aqui acompanhando, vejo
Muita gente querida mandando 1000 recados aqui. Vem aqui o Ricardo Breiterman mandando um abraço para a gente, dizendo que é seu fã, meu fã é um amigo querido nosso. E pedindo para todo mundo, quem puder, me dá a honra de votar lá no Prêmio Congresso em Foco. Nós estamos na última semana de votação. O Prêmio Congresso em Foco é um prêmio simbólico. O parlamentar que ganha esse prêmio não ganha um centavo com isso, mas é um reconhecimento do trabalho da gente. Estou disputando na categoria Melhor Deputado Federal do Brasil e Melhor Deputado para Clima e Sustentabilidade. Então, já votei. Dar essa... Muito obrigado. Quem puder dar essa força, eu peço que vá lá no prêmio.congressoemfoco.com.br e nos dê o seu voto lá, que para mim vai ser uma grande alegria. Queria te agradecer muito o convite e desejar muito sucesso nessa caminhada que você está começando. Conte comigo, vai ser um grande prazer estar junto de você, acompanhando as lives aqui e os desafios que você tem pela frente para enfrentar, nos quais você será vitorioso, eu tenho certeza. Muitíssimo obrigado. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando até agora. Assim, a gente teve realmente um público fantástico, é muito emocionante isso. E dizer que assim, a questão da promoção à igualdade social, tudo isso que nós falamos até agora tem justamente está ajustado nessa questão central. E a partir de agora, o que a gente vai debater nos próximos encontros? A gente vai debater direitos humanos, a gente vai debater mobilidade urbana, a gente vai debater, que a gente não conseguiu conversar hoje aqui, mas eu sei que você também lidera esse entendimento, que é a questão da segurança alimentar. Isso é muito importante. A segurança alimentar e nutricional são sugestões simples que você pode realmente levar uma promoção da igualdade social muito, muito maior, a questão da infância e juventude. Enfim, tem coisa dessa. A cidade é muito frutuosa em soluções, né? Mas, infelizmente, nos últimos tempos tem sido muito, muito partida de problemas. Acho que cabe a gente olhar daqui para frente com a questão, no olhar do nosso cenário atual, pós-pandemia, e contar com cada um dos nossos queridos cariocas para a gente poder junto, coletivamente, poder botar essa cidade para frente, que é para frente que se anda. Deputado federal Alessandro Molon, pelo Rio de Janeiro, eu queria te agradecer muito, mas muito mesmo, por ter participado desse momento, ter estreado esse conjunto de eventos que a gente vai seguir, e pedir a Deus que te abençoe sempre na sua trajetória. E vamos voltar aí no Congresso em Foco. Muito obrigado. Que você continue realmente nos representando dessa maneira maravilhosa. Deus te abençoe a toda a família. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso. Também adorei. E muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Um pessoal muito querido, apoiando muito, muitas palmas, beijos, corações. Enfim, com essa energia, a gente vai mudar a história dessa cidade, eu tenho certeza, e desse país, que é um país tão grande, tanta gente querida nos acompanhando também de outros lugares aqui. Muito obrigado. O Brasil merece mais, o Rio de Janeiro também. Nós vamos chegar lá com essa energia boa, né, Bodão? Se Deus quiser. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite. Um grande abraço, querido. Tchau, gente. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.